Nada, zero. É cúmplice dos nazistas atuais, garantindo a sobrevivência do Hamas e até premiando-os por assassinato e estupro. Não tenho palavras. Os palestinos rejeitaram, repito, todos os planos de paz. Rejeitaram todos os planos porque para eles a existência de um Estado judeu é inaceitável. Não é sobre terra. E se precisar de mais provas, vá à Universidade Columbia ou à de Nova York. Ouça os gritos assassinos das multidões pró-palestinas. Veja a violência deles. Ouça os apelos pelo genocídio de judeus e israelenses. Do rio ao mar, essas turbas nos EUZEUA e Europa expõem a verdade. Removeram a máscara das mentiras das autoridades palestinas. Antissemitas falharam em nos aniquilar no Holocausto. Falharam em 1948, em 1967 e em 1973. Hoje tentam de novo, não só por terror e guerra, como em 7 de outubro. Mas usando a ONU e seus órgãos. É assim que querem alcançar seu objetivo. E eis o que eles gritam, cito: do rio ao mar, a Palestina será livre. Para quem vota contra Israel sem entender, explicarei. Querem uma Palestina do Rio Jordão ao mar Mediterrâneo. Uma Palestina livre significa que Israel não existe. É isso que eles querem dizer. E tem outro canto. Não queremos 2 estados. Só queremos 48. Vou lembrar o que isso significa. Querem voltar a antes da independência de Israel em 1948. Após rejeitar a partilha de 1947. Eles querem apagar Israel. Os gritos pró-palestinos nos campi pedem a destruição de Israel. Sempre soubemos que o Hamas se esconde nas escolas. Não percebemos que não são só escolas em Gaza, mas Harvard, Columbia e outras universidades de elite. É o que ouvimos em instituições acadêmicas pelo mundo, representando diretamente o objetivo palestino. A única solução para eles é um Estado palestino Judenrein, sem judeus, do rio ao mar, via ataques como 7 de outubro. E vocês aqui colaboram com eles, incentivando seu racismo e antissemitismo. Como a Alemanha era a capital da ciência e cultura, mas lá nasceu e se espalhou o nazismo. Mas a história está se repetindo agora. Universidades de elite, supostos bastiões do liberalismo, viraram berço do racismo e intolerância mais hediondos. Os que seguem a teoria racial nazista hoje usam violência, atacam alunos judeus e pedem sua expulsão do campus. As imagens da Universidade de Columbia lembram a Nacht. Ontem, mais de 100 agitadores nazistas pró-palestinos foram presos na Colômbia. Ação rápida e severa deve ser tomada contra docentes que apoiam esse caos. Reitores e professores devem ser responsabilizados por permitir isso. Alunos que pedem morte de colegas ou usam violência devem ser presos e expulsos. Mas essa lavagem cerebral não aconteceu da noite para o dia. Foi resultado de anos de incitação e deslegitimação aqui na ONU. E sabe quem preparou o terreno para esse antissemitismo flagrante? A ONU, a Assembleia Geral. O ódio anti-Israel espalhado aqui desencadeou o que vemos nas universidades. Ao condenar Israel falsamente,
vocês encorajam antissemitas e terroristas. É por sua causa que essas turbas acham aceitável atacar judeus e pedir a morte de israelenses. Universidades permitem esse comportamento nazista porque há décadas a ONU justifica sua postura anti-Israel. Vejam o estrago que causaram. Olhem as gerações que doutrinaram. Este é o momento final da ONU mostrar que lembra por que foi criada após o Holocausto, evitar atrocidades contra judeus. Acordem. Peço ao secretário-geral e líderes mundiais que parem de se esconder atrás de palavras vazias. Não há liberdade para incitar assassinato e violência, nem para atacar estudantes judeus. Quem não se opõe ao antissemitismo abominável é cúmplice. Mas como diz a Bíblia sobre o tratamento dos egípcios aos israelitas, Vekahasher Yanveavtv, Kagan Irbeavkan e Privites. Mas quanto mais oprimiam os israelitas, mais eles cresciam e se espalhavam. Lembrem-se dessas palavras da Bíblia. A ONU insiste em destacar o povo judeu, mas só nos tornaremos mais resilientes e prósperos. Colegas, hoje marca a 9ª reunião da Assembleia Geral sobre Gaza desde o massacre do Hamas. 9ª. Nenhuma das reuniões condenou o Hamas ou pediu a libertação dos reféns. Nenhuma sequer. Estou enojado com esta instituição. Mas se um ET pousasse na Terra, pensaria que fora de Gaza o mundo é uma utopia. Uma guerra assola o Sudão, com dezenas de milhares de mortos e milhões à beira da fome. Quantas sessões da Assembleia Geral foram realizadas sobre o Sudão? Você sabe? 0. E a guerra em Myanmar? 50 mil mortos e a guerra já dura 4 anos. Quantas vezes a Assembleia Geral se reuniu e quantas resoluções aprovou? 0. E o Iêmen, onde os Houthis levaram o país ao desastre, centenas de milhares mortos e dezenas de milhões passando fome. Enquanto isso, os Houthis lançam drones e mísseis contra navios no Mar Vermelho. Onde está a voz da Assembleia sobre os Houthis e o Iêmen? Isso não merece uma sessão de emergência. Vamos falar do Paquistão. O país força 1,3 milhão de afegãos de volta ao controle radical do Talibã. Vocês se reuniram para condenar isso? E o Irã? O regime dos ayatolás executa milhares de mulheres, manifestantes e LGBTQ+, enquanto avança para armas nucleares. Há semanas, o regime lançou 350 drones e mísseis contra Israel. Isso não basta para a Assembleia Geral discutir esse regime assassino? Mas vocês não querem criticar estados párias. Só querem difamar o Estado judeu. Não veem como a ONU virou piada? Uma piada de mau gosto que ignora vidas civis, guerras, morte e sofrimento no mundo. A ONU só se preocupa em atacar o Estado judeu. Vocês não ligam para os palestinos, nem para os palestinos no Líbano sob apartheid real, ou os na Síria deslocados ou mortos por Assad. E a ONU calou-se enquanto o Hamas oprimia Gaza e a transformava numa máquina de guerra. Só se importam com os palestinos quando podem culpar Israel. Hoje a ONU é um refúgio para terroristas, tiranos e ditadores. Uma lavanderia que encobre crimes e desvia o foco para a democracia vibrante de Israel.
A raiz do mal da ONU está nesta sala, a Assembleia Geral, com sua composição política. Aqui, violadores de direitos humanos têm a mesma voz que democracias cumpridoras da lei. É nesta política distorcida que todos os papéis no sistema da ONU são decididos. Este é o coração pulsante da impotência da ONU. É o pecado original do multilateralismo. Na Assembleia Geral, só política e interesses definem quem se senta no Conselho de Segurança. Vocês escolheram o Irã para presidir um fórum de direitos humanos. Elegem juízes do Líbano e da Somália para a Corte Internacional de Justiça. Vocês põem violadores como Cuba no Conselho de Direitos Humanos. Isso é a ONU. E vocês seguem nessa farsa como se a instituição ainda tivesse valor. Esta organização queima mais de 70 bilhões de dólares por ano. E que conflitos a ONU resolveu? Quais violações de direitos humanos ela encerrou? Quase nenhuma. A ONU só agrava guerras e violações de direitos humanos. Podem continuar nesse faz de conta, mas o relógio da ONU está correndo. Estou avisando, está correndo. Logo o mundo vai ver o desastre que a ONU se tornou. No futuro, lembrem das minhas palavras. Alunos estudarão a queda da ONU. Aprenderão sobre a falência moral e a cegueira desta organização. Serão ensinados que a indiferença e hipocrisia de vocês derrubou a ONU. Mas isso também levará a uma nova instituição mundial, uma força do bem com forte bússola moral e valores democráticos que negará aos ditadores um passe livre e aos terroristas uma tábua de salvação. Marquem minhas palavras. Os dias da ONU estão contados. Colegas, na Páscoa, os judeus comemoram nosso êxodo do Egito. O Egito era uma superpotência mundial, mas fomos vitoriosos. Esta tem sido a história do povo judeu desde então. Todos nós recitamos isso a cada Páscoa. Vihi she'amda la avotenu velanu, shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu, ela shebechol dor vador omdim alenu lechalotenu, veha kadosh barushu matzilenu miadam. E a promessa de Deus sustentou nossos ancestrais e a nós, pois não foi só um homem que tentou nos destruir, mas em cada geração tentam nos destruir, e Deus nos salva de suas mãos. Lembrem, muitos tentaram nos destruir, de impérios poderosos a decretos malignos, mas todos falharam. Somos o povo eterno e Israel veio para ficar. Obrigado, senhor presidente.